Olá, meus queridos, a paz de Cristo Jesus. Sejam todos muito bem-vindos à nossa série de pré-aulas de Escola Bíblica Dominical. Hoje, em especial, estaremos transmitindo a lição de número 5, que tem o título A Missão da Igreja de Cristo. Com esse material, tiraremos e formaremos links aqui, subsídios tiraremos daqui para fornecer a você, com o propósito de você adicionar seu plano de aula no domingo aí na sua classe. Faça com que o seu material didático se torne bem interessante para os seus alunos, pois esse é o propósito. Recebemos da nossa casa publicadora, a CPAD, um material didático de qualidade, bem organizado, maravilhoso. Portanto, não desperdice, aproveite também os links e aqui as informações, os subsídios que nós transmitiremos para você e adicione no seu material. E tenha um sucesso absurdo aí na sua sala de aula. Amém? Meus queridos, eu quero agradecer você que participa todos os domingos ou todas as vezes que nós deixamos aqui um vídeo, você que compartilha, que deixa o seu like, que comenta, e você que é inscrito em nosso canal. Nós queremos aqui externar a nossa gratidão. Você faz parte desse trabalho porque está envolvido com ele. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Meus amados, para você ainda que não nos conhece, que é novo nesse canal, está novo, chegando agora, eu sou o pastor Arlindo Pessoza, esposo da missionária Eliane Pessoza, pai do Rony, amém? Meus queridos, olha só, eu quero desde já mandar um abraço, deixar aqui a minha gratidão ao nosso pastor presidente, pastor Eliseu Alves, que também, além de presidir a nossa igreja, preside a nossa convenção estadual, a CEADERJ. Pastor Eliseu, um abraço, gratidão ao Senhor pela confiança que o Senhor nos deu de estarmos aqui exercendo esta função. Quero estender aqui também um abraço, quero deixar aqui o incentivo também a todos os professores de escola bíblica do campo, aqui da IADESG, tanto aqui em Bom Sucesso, nas congregações, também na Matriz, bem como lá em Nova Friburgo, lá em Macaé, em todas as congregações, lá no Espírito Santo, em Castelinho, e também no Jardim América, aqui no Rio de Janeiro. Deus abençoe a vida de vocês, professores, com seus respectivos alunos. Deus muito abençoe a cada um de vocês. Vamos para a nossa aula de hoje, que tem o título a missão da Igreja de Cristo. Nós, como membros do corpo de Cristo, formamos a Igreja do Senhor nessa terra para um propósito. É tanto que o significado da palavra igreja, do grego eklesia, que quer dizer tirados para fora, tem o sentido de tirado do mundo ou do pecado para um propósito, a saber, anunciar, proclamar as boas novas de Cristo Jesus. Se você é um salvo em Cristo Jesus, você deve ser um proclamador, um anunciador das boas novas de Cristo. Tem e precisa que Cristo seja pregado, o Cristo ressurreto, o Cristo que morreu, que ressuscitou e está vivo. O Cristo que pregamos está vivo, ele não está morto, ele não é um fruto da imaginação dos discípulos do passado e que fizeram esta ponte de ligação até nós. Não, Cristo, ele ressuscitou, ele se apresentou aos discípulos. Não foi apenas os discípulos que viram ou que inventaram que viram, não. Na Bíblia está bem claro que Jesus, ele se apresentou, ele disse, digam à igreja, os apóstolos, e também a Pedro, que eu encontrarei ele, ou seja, Jesus estava se apresentando aos discípulos. No princípio, como um propósito de Deus,
para anunciarmos as boas novas de Cristo Jesus, Jesus teve um probleminha no início, porque quando Jesus morreu e ressuscitou, os discípulos estavam presos ainda ao passado. Deus não tem interesse que nós fiquemos presos ao passado. Ele quer que viemos ao presente. Todas as vezes que acessarmos ao passado, seja para fazer ponte de significado. O passado, como quando alguém questionou a respeito do presente, os discípulos no caminho de Emaús, eles não estavam sabendo o que estavam falando. Eles estavam tão somente presos no passado. Jesus trouxe eles para o presente, explicando desde o passado até o presente. Aí é interessante isso aí. Quando voltamos ao passado, ficamos presos ao passado, nós perdemos o presente. Então não construímos história se estamos presos ao passado. Importante é que, quando voltarmos ao passado, façamos como Jesus, ou então como Estevão. Estevão, para explicar o presente, ele trouxe um passado desde Abraão, narrando a história, apontando para os acontecimentos que estavam vigentes naquele momento. Eles não puderam entender e acabaram com o seu orgulho apedrejando Estevão. Jesus explica isso para os discípulos no caminho de Emaús, mas tão somente se dá a conhecer quando eles entram na casa e Jesus parte o pão. Então eles realmente vêm para o presente e de repente enxergam a sua missão. Enquanto você estiver preso ao passado, não vier para o presente, você nunca vai entender a sua missão aqui na terra. Mas Jesus continua falando, falou através de Estevão e outros, e agora está falando através de nós. Venha para o presente para você compreender a sua missão como igreja nesta terra. Então nós vamos entender aqui, meus queridos, que primeiro de tudo, no primeiro tópico, o primeiro tópico fala da pregação e instrução. Primeiro, proclamando as boas novas de Cristo Jesus. A palavra proclamar as boas novas de Cristo é uma ordem de Deus. Devemos proclamar, devemos pregar. Pregar a quem? Quem nós vamos pregar? Nós vamos pregar a Cristo. O objeto da pregação aqui não é coisa, é pessoa, é Jesus Cristo. E Jesus Cristo ressuscitado. Não se pode pregar um Jesus morto. O nosso Jesus que pregamos, ele foi assunto ao céu. Ele está à direita de Deus, a mão direita de Deus está vivo. Jesus está vivo. O único ser humano de maior expressão, que arrastava multidões, que morreu e não jaz, mas no seu sepulcro. Jesus ressuscitou, foi assunto ao céu, e teve, no seu período de ressurreto, ele teve testemunhas ocular, uma faixa de 500 pessoas. Jesus não foi um fruto, a ressurreição de Cristo não é um fruto da imaginação dos discípulos, como muitos dizem. Não, o corpo dele foi roubado, foi algo inventado pelos discípulos. Não, isso foi simplesmente um cuidado dos religiosos da época e autoridade, que colocaram guardas lá, para que os discípulos não fossem roubar o corpo de Cristo Jesus. Mas não adiantou nada, porque Cristo Jesus ressuscitou, ele foi ressurreto, e eles não conseguiram foi nada, porque diante da glória de Deus, ninguém pode ficar de pé. Acontece que Jesus, ele foi se apresentar e se apresentou aos seus discípulos. Não foi os discípulos apenas que foram o ver, mas ele se apresentou. Diga à igreja, diga o povo, os discípulos, e a Pedro, que eu irei adiante deles e nos encontraremos. Está entendendo como é que foi? Jesus se apresentou a eles. Aqui tem o discipulado aos convertidos. A
palavra discipular aqui é um trabalho interno, enquanto a proclamação da palavra, das boas novas de Cristo, é um trabalho externo, fora da igreja, nas ruas, para as outras pessoas, para outros países, pessoas, raças, etnias e por aí vai. Mas a questão do discipulado é um trabalho interno e é necessário que haja discipulado. Nem todos os crentes ou cristãos são discípulos. E é bom entender isso. Os discípulos são aqueles que ficam em forma, assim como o seu mestre, e eles também passam a ensinar. Alguém que aprende a ensinar. É um trabalho feito no interior da igreja para ensinar, para orientar, para falar da doutrina. A palavra doutrina dos apóstolos aqui no seu original quer dizer didaquê, que é doutrina dos apóstolos, a doutrina que edifica, a doutrina que rege, a doutrina que norteia todos os caminhos, a nossa regra, como devemos viver, como devemos fazer, de forma em que agrade aquele que nos livrou, que nos limpou, nos tirou do pecado, a saber, Jesus Cristo. É muito importante, meus queridos, nós entendermos isso. A palavra boas novas aqui, no seu original, quer dizer... A palavra quer dizer euangelizo, que quer dizer boas novas. Essa é uma palavra que vem lá do Antigo Testamento e corresponde às boas novas aqui no Novo Testamento. Isso é muito importante e é necessário entendermos que pregar as boas novas é anunciar. Lembrando que essas boas novas, o objeto dessas boas novas, da anunciação, é Cristo Jesus. Não é uma matéria, uma coisa, mas é uma pessoa que está viva, esteve entre nós e hoje está glorificado lá no céu. Nós pregamos um Cristo ressuscitado e não um Cristo morto. Segundo aqui, adoração e edificação. Uma comunidade adoradora. A igreja de Cristo comprada, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, ela precisa entender essa questão da adoração. Meus queridos, se esforce nesse momento para entender aqui essa questão da adoração. Paulo escreve aos Romanos no capítulo 12 a respeito desta adoração. É bem interessante aqui quando ele fala que o nosso culto, Romanos 12, 1, a palavra culto, a palavra culto nesse texto traduz o termo grego latreu ou latreia. Latreia quer dizer adoração, quer dizer também veneração, mas mais que veneração é adoração. Então o termo latreia aqui traz a ideia de adoração, mas só que não é apenas adoração. Se você pegar e pegar a exegese desse texto, você vai compreender que essa adoração é total, é uma adoração plena. Então segura aí. O que essa comunidade, essa comunidade adoradora faz quando ela se reúne? No sentido latreia, adoração. Adoração, mas dentro desse texto, da exegese desse texto, o que é isso, pastor? É o texto apurado de forma exegética, que quer dizer adoração completa. Eu fui pesquisar e vi aqui essa questão do significado dessa adoração completa, dessa adoração plena, que Paulo diz que é o culto racional.
Meus queridos, quando eu fui pensar que isso foi isso que me chamou a atenção. Mas como assim? Um culto inteligente? Claro, claro. É um culto racional. Eu penso e sei o que eu estou adorando, eu sei o que eu estou fazendo, mas muito mais do que isso. Significa o culto racional, quer dizer, cultuar a Deus em espírito. Jesus falou isso para a mulher samaritana: não importa que os que adorem o Pai, adorem em espírito e em verdade. Mas o contexto aqui, o significado exegético desse versículo está dizendo, amados, é na sua totalidade, levar o racional a adorar o Senhor plenamente, levar a carne, ao que o salmista disse, que a minha carne, ele disse, a minha carne deseja pelos estatutos, pelas normas de Deus. Era isso que ele estava dizendo. Ele está dizendo, Paulo fala, ó, quando vocês entrarem nesse ambiente de culto, eu me sinto aqui arrepiado, porque sinto a presença de Deus. Quando você entrar nesse ambiente de culto, saiba que está na presença de Deus. Dê o tudo de si, o teu racional, aquilo que não respeita a Deus, aquilo que tem toda esse impulso, é impulsivo, deseja as coisas desse mundo. Leve todo esse teu racional, claro que eu sei que racional vem de raciocínio, mas estou falando de toda a exegese do texto, está dizendo toda essa matéria racional, leva ela ao sobrenatural, leva ela ao espiritual. Adore o Senhor plenamente, se lança, não somente o teu coração, não somente o teu intelecto, agora entendendo que Deus é Deus, mas muito mais do que isso, leva o teu corpo em santidade. É isso que ele está dizendo, o corpo em santidade, que é o culto racional a Deus. Isso aqui é maravilhoso. A exegese desse texto é isso, está dizendo uma comunidade adoradora que adora sem reserva, entrega totalmente com reverência a Deus, sabe o porquê, está dentro de um ambiente de culto para adorar o Senhor. A comunidade adoradora é essa, a comunidade é adoradora e também edificadora. Ela é uma comunidade edificadora. A palavra edificadora aqui, do seu original, tem a ideia de edificar uma casa, edificar um templo. Ela tem significado naquilo que Jesus falou lá em Mateus capítulo 7, o homem que edifica a casa sobre a rocha. Edificar quer dizer fazer morada. Toda vez que nós edificamos a nossa vida na palavra, com entendimento, santificação da nossa vida, para que possamos entregar um culto racional de corpo, alma e espírito ao Senhor, nós estamos também pela palavra edificando a nossa vida em solo firme, em Cristo Jesus na rocha. E assim, esse edificador, esse que edifica a sua casa, ele está fazendo com que a casa também cresça, ela se desenvolva para templo do Senhor, morada de Deus, edifício de Deus, casa própria de Deus. É isso que você é quando você compreende todos os desígnios e ordem de Deus, e principalmente nessa questão de culto. Meus queridos, não vamos dar culto ruim ao Senhor, não vamos oferecer carne podre ao Senhor. Sabia que antigamente eles ofereciam carneiros, animais mancos, aleijados, cego, lá no templo, no tempo de Jesus? Por isso que Jesus virou a mesa dos cambistas naquele tempo. Eles vendiam o animal, e o significado do animal cego, do animal manco naquele tempo, significa carne podre. Eles ofereciam carne podre ao Senhor. Eu não quero que a minha adoração venha a ser carne podre diante do Senhor. Essa adoração precisa ser completa, racional, tem que ser de corpo, alma e espírito para o Senhor, porque desta forma ele recebe especial cheiroso às suas narinas e não é recusado, meus queridos. Terceiro e último para nós encerrarmos por aqui: comunhão
e socialização. Essa comunidade é uma comunidade que vive em união, em comunhão. Comunhão quer dizer comum comum a todos. Comunhão, Atos dos Apóstolos fala aqui porque eles alcançaram essas bênçãos. A palavra grega, koinonia, que traz a ideia de comunhão, mas também tem a palavra koinoneo, Koinoneo, que quer dizer compartilhar. Isso tem fundamento na comunidade de bens. Além deles esperarem a Cristo Jesus, a promessa de Deus que viria do céu sobre a vida deles no dia de Pentecostes, eles estavam unânimes, eles estavam fazendo tudo em comum. Percebam que eles oravam todos em comum em um só objetivo, eles partiam o pão em casa, eles estavam juntos sempre, eles estavam sempre juntos ali, e eles partiam o pão entre si, e é um símbolo de comunhão muito grande. Mas quando chega na comunidade de bens é interessante, tem a questão da partilha, que também tem a ver com a koinonia, mas é koinoneio, fazer com que o teu irmão tenha o que você tem, que o teu irmão coma o que você também come. É aquilo que, ao contrário disso, Paulo reprovou essa festa fraterna que eles faziam no momento da ceia ou momentos antes da ceia lá em Corinto. Enquanto uns comiam e embriagavam-se, os outros ficavam sem comer. Ele disse, nisso vou louvar? Pois é, nisso não vos louvo, porque eu tenho informação de quando isso acontece, então vocês, se embriaga, come demais e os outros ficam com fome. Porventura, louvar-vos-eis? Não, nisso não, porque vocês envergonham fazendo isso. Pois é o contrário disso que a recomendação aqui da koinonia e koinoneo, que quer dizer tudo em comum, e até mesmo a questão da partilha. Isso é a igreja se desenvolvendo em sociedade. O que você deseja para você, também, por favor, deseje ao seu irmão, deseje que os outros também, de igual forma, sejam alcançados. Meus queridos, eu quero agradecer pela sua participação, pela sua presença aqui. Isso é por demais importante. Eu quero deixar aqui o meu abraço e o meu incentivo para que você pegue esse conteúdo, adicione ao seu material didático e aplique na sua sala de aula no próximo domingo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, bem como toda a sua família. Um abraço desse servo e amigo pastor Arlindo Pessoa. Até lá!